Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui mais uma vez nos estúdios do Foco na Lição para a gente gravar aqui o vídeo da lição 3, conhecendo a igreja a partir dos títulos e símbolos bíblicos. E como eu anunciei desde do primeiro vídeo, este trimestre nós estamos tendo a alegria e o privilégio de ter aqui conosco o pastor comentarista da revista, que é o pastor Sérgio. E nesse momento eu já quero passar o microfone para que ele faça a exposição desta aula. Pastor Sérgio, a partir deste momento é contigo, companheiro. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui de novo para iniciar a nossa terceira lição, conhecendo a igreja a partir dos títulos e símbolos bíblicos. Reforço aos nossos professores se atentarem aos objetivos da lição, apresentar alguns símbolos e títulos bíblicos, explicar o significado dos símbolos bíblicos e confrontar aquilo que a Bíblia diz que a igreja é com aquilo que ela faz. No tópico 1.1, nós vemos que o primeiro título que se apresenta aqui na nossa lição como o título da igreja é a esposa de Cristo. No livro de Cantares de Salomão nos é apresentado um quadro de namoro e amor nupcial, ou seja, a igreja de Cristo, ela deseja, ela anela estar na presença do noivo, e assim como o noivo deseja estar na presença da sua noiva, que é a igreja. Vemos que esse título, ele nasce no Antigo Testamento, no relacionamento de Israel com Deus, e agora a igreja como um novo povo de Deus, ela assume para si esse compromisso de noiva de Cristo. No item 1.2, nós vemos a palavra cristãos. É interessante que hoje, ultimamente, nós utilizamos esse termo, esse título, para todos aqueles que seguem a Cristo. Mas, inicialmente, esse título era dado para a igreja, para todos aqueles que seguiam Cristo, mas de uma forma de diminuir os cristãos. Nós vemos que ser cristão era antigamente padecer em nome de Cristo. Por isso que partilhar do nome de Jesus é partilhar também de seu ministério de amor e de entrega. Ser chamado também de santos é entender que nós somos chamados a sermos separados de toda essa sociedade, muitas vezes, que tem seus valores diferentes dos valores de Deus. Mas é entender que ser santo é estar em íntima comunhão com aquele que é o santo dos santos. Porque Deus é o santo em toda a sua excelência. Santo é a natureza de Deus. E por Deus ser santo, ele partilha a sua santidade conosco. No item 2, no tópico 2, nós vemos a identidade coletiva da igreja. A igreja, ela é apresentada como o corpo de Cristo, ou seja, individualmente nós somos cristãos e santos, mas como no coletivo nós somos corpo de Cristo. E o corpo deve se caracterizar por comunhão genuína. Isso não significa meramente uma inter-relação social, ou seja, quando nós participamos dessa igreja, nós não estamos ali apenas por encontro social, mas nós partilhamos com um profundo sentimento de compreensão e de troca mútua. Nós somos chamados para viver essa comunhão, nós somos chamados para viver essa comunidade. Certamente existem afinidades, contudo, não devem ser desculpas para exclusivismos e partidarismos. Uma igreja alicerçada na palavra, uma igreja com compromisso de Cristo, ela é uma igreja que partilha, uma igreja de entrega, uma igreja
de fato, que um cuida do outro. A igreja, como nós temos até como tema, né, uma parte do nosso tema, como povo escolhido, a igreja é o povo de Deus, o novo povo de Deus. Israel ainda possui a sua característica de povo da antiga aliança, mas nós, como igreja do Senhor, nós somos o povo de Deus da nova aliança. A nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Nós também somos chamados de famílias de Deus e filhos por adoção. O Filho unigênito de Deus, o único gerado de Deus, Jesus, e nós por adoção, nós participamos dessa família de Deus. E família fala basicamente de relacionamento. Por fim, outras figuras bíblicas da igreja. A igreja também ela é apresentada como o templo do Espírito. Assim como o Espírito é um, também produz unidade no corpo. Isso não significa uniformidade, mas unidade de propósito e ação. É muito lindo isso quando nós vemos, né, sobre os templos antigos, que eram feitos de pedras. E as pedras, elas eram diferentes uma das outras. Hoje em dia, quando nós construímos um templo, os tijolos são bem parecidos, um igualzinho do outro. Mas naquele período, os templos eram caracterizados por uma única construção com pedras diferentes, pedras distintas. E isso mostra também que a igreja ela tem que ser uma em propósito, mas nós, como diferentes, como pessoas diferentes, temos responsabilidades e ministérios diferentes dentro dessa igreja. E o Espírito Santo é aquele que habita nessa igreja e que age com um só propósito. A igreja também é chamada de coluna e firmeza da verdade. Ela é a guardiã da verdade, cidadela da verdade e defensora da verdade contra os inimigos do reino de Deus. Ou seja, a igreja é aquela que porta a revelação de Deus, porta a verdade. E qual é a verdade? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E por fim, nós vemos que a igreja também é chamada de Jerusalém de cima. Jerusalém é descrita como o lugar onde Deus habitava entre os querubins e onde, simbolicamente, ele tinha contato com o seu povo. Agora nós participamos da nova Jerusalém, a Jerusalém celestial do alto. Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, professor, aluno. Bons estudos e que Deus nos abençoe. Oh, que belíssima aula, meu amigo! Meus parabéns, muitíssimo obrigado. Eu estava aqui sentadinho, te vendo, te ouvindo e fiquei emocionado e percebendo o como faz diferença o comentarista ter uma participação direta. Como é importante a gente ler, mas quando aquele que escreveu vem e dá algo a mais, tudo muda. Muito obrigado, em meu nome, em nome da família Betel, da nossa diretoria e de todos os professores e alunos, Pastor Sérgio. Muito obrigado, companheiro, e na próxima semana estaremos de volta, não é? Deus te abençoe, uma excelente aula e até o próximo Foco na Lição.